A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Lembrando a todos que o nosso bazar continua funcionando às terças-feiras de 13h30 às 16 horas. Prestigie o nosso bazar, que fica na Casa Espírita Maria de Nazaré, Rua Diogo Álvares, número 133, e a Rua da Praça do Bairro Benfica, com saída para Nova Era. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM, ouvinte assíduo também do nosso programa O Espiritismo está no ar. Vamos mais uma vez estudar um pouquinho mais sobre o Evangelho de Jesus. Vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Vamos estudar sobre o manto sagrado. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675, WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. A doação de quem ama é um sol que se irradia. O amor que pede retribuição é egoísmo. O amor que exige pagamento é avareza. O amor que busca reconhecimento é vaidade. O amor que recebe para dar é usura. O amor que calcula o resultado é interesse. O amor que tem medo do mundo é covardia. O amor que ordena e impõe é tirania. O amor que sente ciúme é mesquinhez. O amor que mede o que dá é cobiça. O amor que espera receber é ambição. Amor, para ser amor, tem que dar-se sem nada pedir, assim como o sol. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando o manto sagrado. Após a publicação de Parnaso de Além Túmulo, um sacerdote escreveu ácida crítica. Lembrando que Parnaso de Além Túmulo foi o primeiro livro psicografado por Francisco Cândido Xavier. Todo início, meus queridos irmãos, de qualquer atividade, ela se torna um tanto complexa, né? Não é difícil. Só depois, com a experiência, que você vai adquirindo confiança, né? Segurança no trabalho, em tudo que faz. Assim como um médico recém-formado vai ter muitas dúvidas no início de sua carreira, bem como até a criança em tenra idade quando dá os primeiros passos. E não foi fácil para o Chico, né? Críticas de todos os lados, imagina isso por volta de 1950, 60... ou até mesmo antes, 1940, onde as pessoas não tinham uma visão como temos hoje. Ridicularizado, o livro comentou que o médium devia ter pele de rinoceronte para acolher tantos espíritos. Jovem e inexperiente, Chico ficou chocado. Tenso, foi possuído por intolerável dor de cabeça e cogitava intimamente:
Valia a pena ser médium e ficar exposto a comentários ferinos? Seria justo aguentar tantas ofensas se estava imbuído das melhores intenções? Quer dizer, ele se questionava, né? Será que vale a pena mesmo eu seguir nessas orientações dos espíritos superiores e ficar o tempo todo sendo criticado? Sugeriu Emmanuel, que seu mentor espiritual. O médium abriu-se com ele falando de suas mágoas. O mentor, porém, falou-lhe com firmeza: não vejo razão para solenizar esse assunto. Mas o padre disse que eu tenho pele de rinoceronte. Se não tem, precisa ter. Se cultivar uma pele frágil, se ressentirá de qualquer alfinetada e não nos será possível o trabalho no campo mediúnico. O médium não se conformava. Temos a nossa dignidade. É difícil conviver com desrespeito alheio. Emmanuel redarguiu com firmeza: escute, se Jesus, que era Jesus, saiu da terra pelos braços da cruz, o que você está esperando? Então veja só o comentário que Emmanuel lhe fez, né? Se o próprio Cristo, que não tinha nada a expiar, saiu da terra pregado numa cruz, ainda imagine nós outros, todos nós, né? A advertência foi dura. Uma carruagem para transitar entre os homens. A advertência foi dura, mas incisiva e inquestionável, o suficiente para o médium perceber o engano em que incorria. Refazendo-se para o trabalho, logo se livrou da incômoda dor de cabeça. Apenas refletia sua exacerbada indignação, natural no homem comum, mas inadequada no servidor do Cristo. Jamais cumpriremos o que Jesus espera de nós se nos deixarmos influenciar pela maledicência. Então, observem que se nós ficarmos presos às maledicências, meus queridos, não conseguiremos nada, né? Temos que superar tudo isso. Este sacerdote, já referido pela terceira vez nos nossos estudos, ele perturbou e perseguiu por muitos anos Chico Xavier. Então, as cidades do interior, normalmente, todos se conhecem, e ele era implacável na crítica dura, né, feita ao nosso querido irmão Chico. Nos caminhos da medicina psicossomática, aplica-se a concepção de que a saúde e a enfermidade guardam correspondências com os nossos estados íntimos. Então, receber mal uma crítica, fazer perdurar a indignação, deixar fluir a raiva, são reações perigosas que, num primeiro momento, podem nos levar a cometer desatinos. E, meus queridos irmãos, quando tomamos atitudes impensadas nos momentos de raiva, de ira, isso pode causar um problema tão sério que levam pessoas à inimizade para uma existência toda. Então temos que tomar muito cuidado com aquilo que falamos, porque uma palavra lançada, ela não volta atrás, né? Ainda que nos contenhamos, disparam problemas variados de ordem física e espiritual. Distúrbios circulatórios, gástricos, dermatológicos, oftálmicos e muitos mais se instalam no raro a partir de nosso descontrole emocional diante de algo desagradável que nos façam ou falem. Porque quando recebemos críticas, muitas vezes nós desequilibramos mentalmente. E o desequilíbrio mental causa uma série de perturbações no corpo físico. O mesmo ocorre com relações aos desajustes espirituais nascidos da influência de espíritos obsessores que aproveitam as brechas que abrimos em nossas defesas psíquicas quando perdemos a serenidade. Também acontece das obsessões, né? Questão 459 do Livro dos Espíritos, estão comentado por muitos palestrantes, dizendo até quando os espíritos podem influenciar na nossa vida. Muito mais do que credes e ordinários são eles que vos dirigem, tanto para o bem quanto para o mal. Então depende de cada um. Por isso que Jesus disse: vigiai e orai, para não cairdes nas tentações. Não basta apenas
orar, precisamos vigiar os nossos pensamentos, porque é através deles que somos influenciados. Por isso que eu citei agora há pouco, a pessoa está num momento de ira, está recebendo uma chuva de influências negativas, de espíritos obsessores. Temos que tomar muito cuidado com isso, principalmente no trânsito brasileiro, né? Porque acontecem muitos desencarnes aí, vítimas de discussões acaloradas nas vias públicas. Milênios adiante do seu tempo, Jesus já nos ensinava o segredo da saúde perfeita, como está registrado em Lucas, no capítulo 6, versículos 27 e 28. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Então nós temos que ter essa concepção do Cristo de que os maiores inimigos estão dentro de nós mesmos, né? O inimigo qual é maior? O inimigo do orgulho, da vaidade, da avareza e tantos outros. O que vem de fora, uma outra pessoa, você pode encará-lo como um doente temporário que está passando por dificuldades e vê-lo como um irmão enfermo, né? Mas como irmão, a propósito, há o interesse de observação em relação ao Evangelho segundo o Espiritismo, em mensagem assinada pelo Espírito Amigo no capítulo 9, os que são brandos e pacíficos. Sede pacientes, a paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade, que consiste em dar esmola aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, é a de perdoar aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos de nosso sofrer e para nos poderem porem à prova da paciência. Então vejam só que essa caridade é muito superior à caridade material, de dar esmolas, de dar um prato de comida, de dar um agasalho. Quão superior é esta caridade? A vida é difícil, bem eu sei, compõe de mil nadas, que são outras tantas picadas e alfinetes, mas que acabam por ferir. Porém, obtenhamos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, haveremos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo, porém, menos pesado quando se olha para o alto, do que quando se curva para a terra à fronte. Resumindo, amigo ouvinte, seguiremos incólumes ante as alfinetadas alheias, protegemos nossa pele com o sagrado manto das virtudes evangélicas. Então está aí no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo o nosso crescimento espiritual. Pratiquemos o bem, sem violentar a consciência de ninguém. Uma coisa que eu sempre chamo a atenção: não tente tirar ninguém de qualquer crença religiosa. Se ele está feliz, deixa-o lá. Jesus nunca fez isso. Não existe uma única passagem dos evangelhos, e eu desafio a qualquer ouvinte a me dizer onde o Cristo fez isso. No máximo que ele fez: tome a sua cruz e siga-me. Mais nada, absolutamente nada. Então parem com essa loucura, né, de ficar ali tentando tirar as pessoas de determinadas crenças. A pessoa está lá porque ela quer, porque ela gosta. Todos são filhos de Deus, e não é uma religião A, B ou C que vai oferecer salvação, porque religião não salva ninguém. Ninguém. Rotulação religiosa não. A sua conduta diante da vida é esse o diferencial. Mas a denominação religiosa é indiferente. Atrasado, Chico seguia apressado para o serviço. Ao passar pela residência da senhora Alice, frequentadora do centro, ela veio ao seu encontro. Chico, estou esperando por você para pedir-lhe uma explicação. Desculpe, dona Alice, agora não posso, conversaremos depois. Mal dera alguns passos, apareceu Emmanuel. Volte, Chico, atenda a nossa irmã. Gastará apenas alguns minutos que não irão prejudicá-lo. O médium obedeceu, como sempre. A senhora queria saber como tomar determinado remédio homeopático
que por seu intermédio o Dr. Bezerra de Menezes lhe receitara. Atendida a solicitação, o médium apressou o passo, enquanto ela agradecia, sensibilizada. Deus lhe pague, Chico. Vá com Deus. Mal deram alguns passos, Emmanuel reapareceu. Olhe para trás. O médium voltou-se. Observou surpreso fluidos luminosos que saíam da boca de Dona Alice. Vinham em sua direção, proporcionando-lhe agradável sensação. Percebeu, Chico, o resultado quando nos dispomos a servir? Exercitamos em nossa mente duas funções de suma importância que guardam correspondência com aparelhos usados em radiofonia. Transmissor. Emitimos vibrações que se expandem ao nosso redor, atingindo as pessoas com as quais convivemos, exprimindo nossos sentimentos por elas. Receptor. Acontece o inverso. Captamos suas vibrações, exprimindo os sentimentos que nutrem por nós. Assim, influenciamos e somos influenciados por esses mecanismos sutis, sem que o percebamos. Muitos de nossos estados de ânimo, envolvendo sensações de tristeza ou alegria, euforia ou depressão, ideias positivas ou negativas, têm origem nessa permuta incessante. Então, é o que a gente fala, né, meus irmãos? É o poder da prece, o poder da oração, né? Quando a gente se vê dispostos a transmitir esses pensamentos negativos ou receber essa carga negativa para cima da gente, a gente deve voltar um pouco para a oração, buscar a Deus, buscar nos fortalecer espiritualmente, para emitirmos pensamentos bons, como também para recebermos energias boas. Através da prece, a gente consegue se fortalecer para que essa carga negativa não nos absorva e não nos incomode no restante do dia ou, né, por algum tempo importante. Em face dessa realidade, há duas providências que devem merecer nossa atenção em favor da estabilidade íntima. Disciplinar a mente, cultivar pensamentos positivos, sem jamais vibrar negativamente contra a pessoa ou situações no cotidiano. Cultivar espírito de serviço, a disposição de ajudar o próximo, fazendo por ele todo o bem que gostaríamos de receber, conforme ensinou Jesus, conquistará sua simpatia. Assim, seremos sustentados psiquicamente por um manancial de vibrações positivas emitidas pelos beneficiários de nossas ações. Com tais iniciativas, ainda que eventualmente enfrentemos vibrações negativas de quem não concorde com o nosso modo de ser ou nutra sentimentos de antipatia e animosidade por nós, estaremos resguardados pelas abençoadas energias do bem. Olha como é importante, né, meus irmãos, manter aquele pensamento positivo, manter aquela energia boa, seja qual for a adversidade ou o problema que você estiver enfrentando, você sempre está com pensamentos bons, com boas energias. Isso você adquire através de uma boa prece, através do agradecimento a Deus por tudo que acontece na sua vida, inclusive pelo momento difícil que você está passando, que serve de lição. Então é sempre estarmos com o pensamento voltado para o alto, vigiando e orando, para não deixar que as tentações negativas nos acolham e nos atrapalhem na nossa caminhada e nos tornam difíceis, né, de resolver os problemas que nós estivemos enfrentando. Vigiar e orar, buscar a Deus sempre, estar sempre nesses momentos, buscando através da oração a força necessária para vencer as dificuldades. A conversa ia animada na casa de Chico. Começara às 5 da tarde, eram perto de 11 da noite. Apareceu Emmanuel, o mentor espiritual, que o chamou para o interior da residência. Estamos atrasados para a tarefa do livro. É que tenho visitas, estamos conversando, o guia advertiu. Compreendemos a oportunidade de 1 a 2 horas de entendimento fraterno
para atender aos irmãos sem objetivo, porque às vezes, por meio da banalidade, podemos fazer algo na sementeira de luz. Mas não entendo 6 horas a fio de conversação sem proveito. Indeciso, o médium não sabia o que fazer. Bem, Chico, eu não disponho de mais tempo. Decida-se, converse ou trabalhe. Chico não vacilou, deixou a conversa, que prosseguia cada vez mais animada na sala, e foi cuidar da vida, cumprindo sua tarefa. No estágio evolutivo em que nos encontramos, apraz-nos o papo inócuo, em que raros dizem algo de proveitoso, enquanto muitos nem sabem o que dizem. Observe, amigo ouvinte, que qualquer tentativa em direcionar a conversa para assuntos edificantes acaba resvalando para banalidades. Isso ocorre invariavelmente em reuniões sociais, principalmente quando são servidos os comes e bebes. Se os bebes são de teor alcoólico, que soltam a língua e desligam o desconfiômetro, sai de perto. Prevalecem as abobrinhas temperadas com irreverência e malícia. E hora que muitas vezes também acaba até extrapolando, né? Chegando até momentos de violência, de ignorâncias, de brigas. Onde tem álcool envolvido é complicado. A pessoa tem sempre que dar aquele famoso passo atrás quando vê que o negócio está ficando desandado. Está caminhando para outra direção. Até que uma conversa fiada, um bate-papo informal vai bem. Até aí está tudo bem, faz parte do nosso dia a dia. Mas a partir do momento que começa a aparecer situações de agressividade com palavras, com gestos, né? E de modo que o caldo vai engrossando, a gente tem que ter a consciência, dar um passo atrás para evitar que isso vai para lados mais sérios, mais graves. Lamentável constatar que semelhante problema está presente até mesmo nas situações em que deveria preservar a compostura e a seriedade. Exemplos típicos são os velórios. Atualmente, mais parecem reuniões sociais onde se fala animadamente sobre assuntos que não interessam à economia do ambiente, como futebol, sexo, moda, política. Não raro, ligado ao corpo, o finado recebe as vibrações desajustadas dos parentes, empenhados em jogar conversa fora, com respingos apimentados sobre ele, a evocar aspectos menos felizes de sua personalidade. Falar mal do defunto em pleno velório é uma obra-prima de desrespeito e irresponsabilidade. Meu irmão, que era um homem de poucas palavras, costumava lembrar velho adágio: fale apenas o que seja mais importante do que o silêncio. Mais enfático, afirma Lao Tse: o homem que sabe não fala, o homem que fala não sabe. A levar-se ao pé da letra essas observações, o mutismo se abateria sobre a sociedade humana. Não precisamos chegar tão longe. No entanto, seria altamente benéfico para nós e para os que nos cercam se nos habituássemos a indagar aos nossos botões em reuniões de qualquer natureza. Nossa conversa tem algo de edificante e proveitoso? Se a resposta for negativa, tomemos a iniciativa de mudar a disposição do grupo. Caso não seja possível, por absoluta impermeabilidade dos companheiros para algo que vá além das abobrinhas, despeçamo-nos e tratemos de aproveitar as horas em algo mais produtivo. O tempo é uma moeda extremamente valiosa que não podemos desperdiçar com conversas vazias. Adilson, também bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Fazendo as malas. Quando uma longa viagem surge na vida de alguém, várias são as providências a tomar. O indivíduo começa um planejamento de longo prazo, com calma e tranquilidade, para tudo poder executar a tempo. Aos poucos vai se inteirando das informações do país em que irá morar. Busca conhecer seus aspectos culturais, o clima, a alimentação, os hábitos locais. E antes de partir, aos poucos, vai se desfazendo das coisas de menor importância, doando alguns pertences, passando à frente outros objetos, descartando as coisas inúteis que no tempo foi guardando.
pondera o que efetivamente lhe é de grande valia para poder carregar consigo. Repensa em como irá conduzir a vida a partir de uma nova morada e aquilata as novas experiências que lhe serão possibilitadas com a viagem. Como sabe que os anos no exílio lhe serão longos, despede-se dos amigos, não desesperadamente, mas com lágrimas de até breve. Dá à família as instruções necessárias para sua ausência, para que tudo corra de maneira adequada e para que sua falta não lhe seja um grande fardo. E assim se vai preparando, para que o dia da viagem não lhe chegue de forma súbita e inesperada, encontrando-o com a mala por fazer e com os preparativos ainda por se concluírem. Assim se dá com nosso regresso ao mundo espiritual. É a viagem inevitável que todos faremos de retorno à nossa pátria, deixando a terra que nos é escola bendita e redentora. Como a viagem está marcada para todos e apenas desconhecemos a data da partida, que possamos aos poucos avaliar como estamos, caso logo mais sejamos convidados a voltar para casa. Será que nos despediremos de nossos entes queridos com a tranquilidade de quem sabe que irá reencontrá-los um dia? Será que já nos desfizemos do peso desnecessário e improdutivo que carregamos em nosso coração? Afinal, ele será a única mala que carregaremos. Será que já nos desapegamos das coisas daqui, que hoje, por mais importantes que sejam, logo mais não terão serventia quando partirmos? Não poucos, a morte do corpo físico arrebata de maneira despreparada e surpreendente. Vivem como se a vida física fosse a de eternidade, sem refletir em momento algum sobre a fragilidade da existência humana, esquecendo-se que imortal é a alma, porém, jamais o corpo. Desta forma, útil será que todos possamos, vez ou outra, a refletir sobre a vida e seus valores. Saber que ela vai muito além dos limites do corpo físico faz com que cada um de nós, aos poucos, vá arrumando as malas para a inexorável viagem de volta à casa. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, estamos reunidos em seu nome, pedindo as suas bênçãos em forma de luz, para nós aqui no programa e para todos os nossos amados irmãos ouvintes, bem como seus familiares. Pedimos, Senhor, também a vossa intercessão pelos sofredores da terra, aqueles que se encontram encarcerados, nos leitos de dores, passando por muitas provações. Sabemos que são necessárias para o nosso crescimento espiritual, mas te pedimos, Senhor, que amenize por caridade essas dores, que elas sejam mais suaves para suportarmos o peso da nossa responsabilidade. Em seu nome, Senhor, de todos os nossos protetores espirituais, nós rogamos a paz, não a paz do mundo, somente essa paz que tu pode nos dar. E assim seja, graças a Deus. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Obrigado, Pedrosa, por estarmos juntos no programa de hoje. Obrigado a todos os ouvintes pela companhia, por estarem conosco também, sintonizados na mesma vibração de estudo, de aprendizado, de orações ao Mestre Jesus. Vamos juntos e vamos continuar juntos em mais outras edições do nosso programa, assim Jesus nos permitindo. Tenham todos uma boa noite, que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.
A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.